Imagine acordar e perceber que é o último ser humano vivo na sua cidade. Ruas vazias, silêncio absoluto, nem um som de motor, nenhuma voz, nenhuma vida. Sem ninguém para conversar, sem civilização, sem lei, só você e o som do vento entre os prédios. Eu Sou a Lenda faz essa pergunta em forma de filme e as respostas podem ser úteis e perigosas. Mais do que um filme sobre monstros ou vírus, essa é uma história sobre o que significa sobreviver quando tudo que você conhece desaparece. O que o cinema mostra como ficção, eu vejo como um estudo profundo de sobrevivência. Eu sou Edgar Rafael, ex-soldado da Legião Estrangeira Francesa, e hoje vamos analisar o que o filme Eu Sou a Lenda realmente ensina sobre sobrevivência, preparo e disciplina. Nesse vídeo, eu analiso o filme como um manual de mentalidade e mostro o que pode ser aplicado no seu dia a dia e o que no filme é ilusão. Você vai aprender o que funciona no mundo real e o que te colocaria em risco. O cenário do colapso. Em Eu Sou a Lenda, o mundo foi destruído por um vírus, criado para curar o câncer, mas que acabou se transformando em uma arma biológica. O resultado? Uma pandemia global que eliminou quase todo mundo. A humanidade caiu e os poucos sobreviventes infectados viraram criaturas hostis, violentas e sensíveis à luz, quase como vampiros. E o único homem tentando sobreviver em meio ao caos, Robert Neville, interpretado pelo ator Will Smith, ele é um cientista militar que vive sozinho em uma Nova York completamente deserta. Mas o verdadeiro inimigo dele não são apenas os infectados, é o tempo, o isolamento e a solidão. O filme funciona como um estudo de casos sobre preparação urbana, sobre isolamento, rotina de sobrevivência, risco biológico e moralidade sobre estresse. Muito do que Neville faz está certo. Rotina, improviso, disciplina, mas ele também demonstra erros táticos e psicológicos que, na vida real, custariam a sua vida. Preparação urbana realista. A primeira coisa que o filme mostra de forma brilhante é a importância da preparação urbana. Neville transformou a cidade em uma zona de sobrevivência. Ele tinha rotina, áreas de segurança, veículos preparados, armas e pontos de observação e uma disciplina diária. Isso é exatamente o que ocorre em operações militares. A rotina é o que mantém a sua mente viva quando o mundo enlouquece. Na Legião, nós aprendemos que a rotina não é prisão, é a âncora da mente em meio ao caos. Quando tudo desmorona, é a rotina que te mantém lúcido. Dicas práticas. Tenha uma rotina de segurança, mesmo em tempos normais. Mapeie sua cidade, saiba onde há fontes de água, acesso a rotas de fuga e zonas seguras. Crie pontos de observações, locais onde você pode avaliar o ambiente com segurança. Na Legião, a rotina salva e no filme também. Patrulha, pesquisa, manutenção, isso é certo. Mas atenção ao padrão previsível, pois existe um erro grave ali. Neville faz tudo sempre do mesmo jeito. Mesma hora, mesma rota, mesmo padrão. Isso é um convite para a morte. Em missões reais, repetição é previsibilidade e previsibilidade é fraqueza. Ele cai em uma armadilha montada com o mesmo método que ele usava. Isso é o ponto. A rotina salva, mas o padrão te mata. No mundo real, o que você deve fazer é simplesmente manter a disciplina, mas varie o padrão. Alterne horários, troque rotas e sempre tenha um plano B. É assim que um soldado pensa. É assim que um sobrevivente se mantém vivo. Autossuficiência e disciplina mental. A disciplina de Neville é quase militar. Ele acorda cedo, treina, caça, escolhe suprimentos e mantém o foco em uma missão: encontrar a cura. Isso mostra o ponto central da sobrevivência: ter um propósito. Quando o mundo cai, quem tem um propósito continua de pé. Mas o isolamento extremo começa a corroer sua mente. Ele fala sozinho, cria rotinas artificiais e isso é bem real. Em missões de longo isolamento, como aprendi lá na Legião, o silêncio, o tédio, eles são inimigos letais.
O corpo se adapta e a mente enfraquece, e ela também precisa ser treinada. Neville é quase autossuficiente. Ele caça, coleta, estoca e tem um controle total de sua base. Isso é algo que você pode e deve aplicar agora. Comece pequeno, em casa mesmo. Tenha um estoque básico de alimentos com validade longa, arroz, feijão, enlatados, leite em pó, carne desidratada. Não é sobreviver no mato, é sobre ter liberdade para enfrentar uma crise sem depender do sistema. Lembre também de armazenar água, 3 litros por pessoa, em média, por cada dia. Tenha formas de purificação, fervura, pastilhas e filtros portáteis. E lembre-se, rotacione sempre o estoque. Sobrevivência é logística, não impulso. A diferença entre desespero e preparo é o que você faz antes da crise. E eu falo isso porque eu já vi o que é depender de recursos limitados em ambiente hostil, e quem se planeja, vive. Quem improvisa demais, vira estatística. Dica militar: crie pequenos objetivos diários. Tarefas simples que te mantêm ativo e racional. Treine o controle emocional. Respiração, observação e decisão sob pressão. Nunca perca de vista o porquê de estar fazendo o que faz. Falhas táticas e erros de sobrevivência. Apesar de preparado, o nosso protagonista comete erros que no mundo real seriam fatais. O primeiro é o excesso de previsibilidade. Ele seguia a mesma rota, o mesmo horário e o mesmo padrão. Em operações reais, rotina sem variação é armadilha. O inimigo te estuda, mesmo que o inimigo seja o ambiente. Segundo erro, confiança excessiva no controle. Ele acreditava ter total domínio da situação, até ser pego em uma armadilha feita com o próprio método dele. Na Legião Estrangeira, aprendemos que o maior perigo é achar que você está seguro. O preparo não é sobre controle, é sobre adaptação constante. O filme mostra Neville cercando o perímetro com armas e montando armadilhas. Ele entende o básico: a segurança começa no ambiente. Mas comete um erro comum: confundir força com controle. Ele acredita que domina tudo, e é nessa crença que ele cai. Na vida real, o controle total é uma ilusão. O ambiente muda, a ameaça se adapta e a mente precisa acompanhar isso. Em operações reais, o que aprendemos é simples: a melhor defesa é não ser visto. Isso vale para o militar, para o civil, para o sobrevivente urbano. Camufle sua presença, evite luzes externas, reduza ruídos e mantenha rotas de fuga. Tenha 3 planos de saída: o principal plano, o alternativo e um de emergência. E o mais importante, não se isole completamente. Isolamento prolongado destrói a sua mente. O nosso personagem tinha preparo físico, mas perdeu a guerra mental. E mais uma dica de militar: nunca use a mesma rota 2 vezes. Reavalie seus pontos de segurança semanalmente. A confiança cega, ela é inimiga da sobrevivência. O lado humano da sobrevivência. Quando o nosso protagonista perde seu animal de estimação, a sua cachorra, vemos ele entrar em um colapso mental. E essa é uma lição poderosa. Ninguém sobrevive sozinho por muito tempo. A solidão pode ser mais perigosa até mesmo do que a fome. Em qualquer cenário de crise, guerra, desastres e isolamento, a preservação do vínculo humano é vital. É por isso que a comunidade é uma arma. No sobrevivencialismo real, não se trata de ser o último homem em pé, mas de ser o homem que mantém outros em pé junto com você. Neville erra porque se isola completamente. Ele perde o senso de tribo, e sem tribo, nenhum homem sobrevive. Se quer estar preparado, comece construindo laços com pessoas que compartilham dos mesmos propósitos que você. Amizades certas salvam mais que equipamentos caros. No mundo real, o sobrevivente de verdade não é o que domina o fogo, é o que consegue manter o fogo aceso entre a sua comunidade. A parte mais realista do filme não é a ação, é a solidão. Ele fala com manequins, cria uma rotina artificial e quando sua cachorra morre, ele quebra. E isso é o retrato perfeito de um colapso psicológico. E eu te digo, em longos períodos de isolamento, a mente é o primeiro campo de batalha. Eu já vi companheiros perderem o foco, não por fome ou frio,
mas por falta de propósito. Sem propósito, a rotina vira prisão. E aqui vai uma lição das mais importantes do filme. Tenha um propósito. Pode ser proteger sua família, treinar sua mente, aprender algo novo. Isso é o que te mantém de pé quando o mundo cai. Na Legião dizíamos, a missão vem antes do medo. E isso vale em qualquer campo, inclusive na vida civil. Dica prática. Cultive conexões com pessoas preparadas e de confiança. Divida conhecimento. Isso fortalece o grupo e reduz erros fatais. E em tempos de colapso, construir laços reais é sobreviver. O que não funciona no filme? Agora vamos ser bem diretos. O filme exagera em vários pontos, pois nenhum colapso mundial age tão limpo ou isolado assim. Por exemplo, estruturas militares, grupos de resistência, bolsões civis sempre irão se formar. Então esse lance de o último homem vivo é pura ficção, não é um cenário realista, principalmente em uma cidade tão grande como Nova York. Mas o filme acerta em cheio na mensagem. O perigo não é apenas o vírus. É o ser humano sem propósito, sem preparo e sem esperança. Checklist prático, o que fazer hoje? Quer aplicar o que esse filme ensina na prática? Aqui vai o que eu faria se eu tivesse que começar do zero hoje. Primeiro, monte uma mochila para 72 horas. Água, comida, luz, lanternas, kit médico. 2. Faça um mapa de rota. 3 saídas da sua casa e 2 pontos de encontro. Terceiro, armazene em média 30 litros de água por pessoa e rotacione a cada 6 meses. Quarto, tenha um estoque rotativo de 30 dias de comida básica. Quinto, treine procedimentos de emergência com a família, evacuação, ponto de encontro, primeiros socorros. Sexto, estude o básico de saúde e trauma, controle de sangramento e uso de torniquete, ou seja, primeiros socorros básicos. E por fim, mantenha a cabeça fria. O pânico é a arma do inimigo. O simbolismo do filme. Eu Sou a Lenda não é só sobre um homem lutando contra monstros. É sobre a fé em algo que você não vê. É sobre manter o propósito mesmo quando tudo parece perdido. É sobre um homem tentando manter a humanidade dentro de si. E a verdadeira sobrevivência não é física. Ela é espiritual, emocional e mental. O filme mostra que a força não vem da arma e nem da comida. Ela vem do propósito. E o propósito é o que faz o homem suportar a solidão, a dor e o caos. E isso é sobrevivência na sua forma mais pura. Resistir quando ninguém mais acredita. Ele morre, mas morre cumprindo sua missão. E isso é o que define o verdadeiro sobrevivente. Sobreviver não é apenas durar mais tempo. É simplesmente manter o propósito até o fim. Isso custe o que custar. Eu Sou a Lenda nos mostra que o verdadeiro inimigo nunca foi o vírus. Foi o medo, a solidão e a falta de preparo. O mundo não precisa acabar para que você aprenda a sobreviver. Basta um apagão, uma crise ou um colapso econômico para testar quem realmente está pronto. E o preparo começa hoje, dentro da sua mente e dentro da sua casa. Eu sou Edgar Rafael, ex-soldado da Legião Estrangeira Francesa, e a minha missão é te mostrar que sobrevivencialismo não é viver com medo, é viver com consciência, liberdade e propósito. E se você quer desenvolver sua mente, suas habilidades e sua autonomia, se inscreva aqui no canal para transformar a incerteza em segurança, porque o futuro pertence aos que se preparam hoje. Sobreviver. Esteja pronto, seja livre.